Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, aula de agora, reação de adição em alcenos, tá? E aí, pessoal, logo de quebra a gente fala também da eliminação, porque as coisas caminham juntas, tá? Então, se você analisa num sentido, tu tem a adição, no sentido oposto, tu tem a eliminação. É basicamente isso, beleza? Mas antes da gente iniciar esse estudo de reações de adição em alcenos, é muito importante que a gente visualize, que seja rapidinho, tá? A estabilidade do carbocátion, beleza? Então atenção para essa informação que ela é importante para vocês. Quando a gente pensa na estabilidade do carbocátion, a gente tem aqui carbocátion sendo um carbono na forma de cátion, um carbono positivo. E esse carbono positivo, galera, ele pode ser estudado através de 4 tipos diferentes de carbonos, tá? Nós temos esse carbono aqui que é chamado de carbono metílico, só tem um carbono, tá? Então carbocátion metílico. Aqui nós temos esse carbono sendo um carbono primário, né? Então ele é um carbocátion primário. Ou não, mas isso aqui também não é primário? É, mas como ele só tem aquele carbono, a gente chama ele de metílico, beleza? Então esse aqui a gente chama de carbocátion primário. Esse aqui a gente chama de carbocátion secundário, né? E tem também o carbocátion terciário. Agora, a estabilidade do carbocátion, galera, se dá pelo tamanho da cadeia carbônica e também pela classificação do carbono, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o mais reativo que a gente tem dos carbocátions. Se ele é o mais reativo, ele é o que apresenta menor estabilidade. Depois dele, depois do carbocátion metílico, tem o carbocátion primário. Depois do primário, o secundário. E aí vem o carbocátion terciário. O carbocátion terciário é o mais estável que a gente tem, galera. Então significa dizer que quando a gente tiver uma reação de adição, por ele apresentar maior estabilidade, o produto majoritário, aquele produto que mais se forma, se dará no carbocátion terciário. Claro, se ele existir na estrutura. Beleza, é isso? Então, ó, atenção para essa informação aqui que a gente vai detalhar, tá? Então, o carbocátion metílico, tá? Carbocátion metílico é menos estável do que o carbocátion primário, que é menos do que o secundário, que é menos do que o terciário. O terciário é o mais estável, então o produto majoritário é no carbono terciário se ele existir. Tranquilo? Beleza. Então agora, pessoal, vou te mostrar como que vai funcionar essa reação de adição em alcenos, mas é importante, antes de mais nada, que a gente atente para alguns conceitos, tá? 2 conceitos, basicamente. É importantíssimo você saber o que é um nucleófilo, o que é um eletrófilo, beleza? Então vamos lá, ó. Filo, afinidade, núcleo. Lembra que o núcleo é positivo, né? Então quando a gente fala afinidade pelo núcleo, que é positivo, é porque essa espécie tem carga negativa. Beleza? Então, quando a gente pensa num nucleófilo, a afinidade pelo núcleo que é positivo, porque essa espécie é negativa, tá? Então, a gente diz que um nucleófilo é uma espécie rica em elétrons, tá? Então, ó, Ezinho com menos, elétron. Então, nucleófilo é uma espécie rica em elétrons. Agora, quando a gente fala de eletrófilo, filo, afinidade por elétron. Se tem afinidade por elétron, é porque o eletrófilo é positivo, ele tem afinidade pelo que é negativo, beleza? Então, o eletrófilo, galera, é uma espécie pobre em elétrons, beleza? Tá aí, ó, pobre em elétrons, tá? Agora, um detalhe aqui que se torna bem interessante é que a gente aplique essa ideia de nucleófilo e de eletrófilo dentro dessas reações que a gente vai começar a estudar. Mas antes, galera, de pontuar tudo como a gente precisa pontuar, é muito válido que você saiba que nucleófilos que a gente lida muito dentro de química orgânica são os compostos que têm anel aromático, né? O benzeno é um bom nucleófilo e o alceno também é um bom nucleófilo. As ligações π atuam como bons nucleófilos, tá? Então, quando a gente pensa nos alcenos, que é tipo esse composto que a gente está definindo aqui agora, quando a gente pensa no benzeno, são bons nucleófilos, porque apresentam ligação π. Aí lembra que a ligação π, galera, é uma ligação que não é rígida como a ligação sigma, né? E se a ligação π não é rígida, significa dizer que ela é mais facilmente quebrada do que a sigma. Então, por isso que a gente vai perceber que os alcenos, né, e também o benzeno são bons nucleófilos.
Tranquilo? Então, ó, olha para cá, para o mecanismo da reação. No fim das contas, você não precisa do mecanismo. Eu vou te dar o mecanismo para você ver como funciona. Mas você tem que saber o reagente e o produto final. Tá? Então, nessa ideia, tá aqui, ó, alceno. Tem ligação π. Se tem ligação π, bom nucleófilo. Aqui nós temos o H+, que atua como catalisador. Esse H+, que atua como catalisador, ajuda essa reação de adição. Porque as reações de adição são extremamente lentas. Né? Então a gente faz uso de catalisador para facilitar esse processo, beleza? Então aqui, ó, nós temos ligação π, que é um bom nucleófilo. Aqui a gente vai ter um ataque nucleofílico, ó. O nucleófilo ataca o eletrófilo. E quando a ligação π ataca aquele H+, a ligação π é quebrada, ela se rompe. Fica só a ligação sigma, tá vendo? E esse hidrogênio aqui, ó, passa a se ligar nesse carbono. Ah, poderia ser nesse? Poderia, a estrutura é simétrica, né? Poderia. Mas a gente escolheu esse carbono aqui. Note que era CH2 e passou a ser CH3. Aí esse carbono perdeu um elétron, né? Porque essa ligação π aqui formou uma nova ligação sigma com aquele hidrogênio que estava como catalisador. Tranquilo? Só que aí, pessoal, um outro detalhe que a gente tem que observar que é o seguinte. Quando a gente pensa, por exemplo, na adição de água, né? Eu estou utilizando a água aqui no nosso exemplo, tá? O oxigênio tem par de elétron livre, né? E se o oxigênio tem par de elétron livre, a gente pode visualizar o seguinte, esse carbono aqui é um carbono positivo, é um carbocátion. Ele é um intermediário dessa reação. Daí esse par de elétron do oxigênio vai se ligar aqui nesse carbono, beleza? Só que lembra que o oxigênio faz duas ligações? E lembra também daquela velha história, catalisador entra, catalisador sai. Então aqui, olha o que está saindo. Esse par de elétron aqui a gente devolve para o oxigênio, calma aí, vamos arrumar isso aqui, ó. Esse par de elétron a gente coloca aqui para o oxigênio, ó, beleza? E aí o hidrogênio vai lá e vai embora, ele sai. Ou seja, aqui a gente vai ter CH3, CH2 e esse OH aqui, ó, esse OH se ligou aqui nesse carbocátion. Então, além de produzir um álcool na adição de água em um alceno, a gente tem aqui, pessoal, também a saída do H+, beleza? Então, é fundamental que você veja o H+ como um catalisador. Catalisador porque ele entrou e depois ele saiu. Ou seja, ele participa da reação sem ser consumido. Entra e sai, beleza? Então, o mecanismo é esse. Agora, essa reação de adição, a gente pode chamar de quê, galera? Hidratação. A gente está adicionando água. Beleza? A gente está adicionando água, basicamente. Note que aqui, ó, tinha 2 hidrogênios, 4 ao todo. Agora passa a ter 5 hidrogênios aqui, ó, desculpa, 5 hidrogênios aqui, mais um OH. Então, o que a gente acrescentou, galera? H aqui e OH aqui. Visualizou? Quando a gente acrescenta H ou H, a gente está adicionando água, tá? Então, ó, comparei isso aqui com isso, basicamente. Aqui, ó, adicionou H e aqui, ó, a gente adicionou o OH, adicionou água. Beleza? Por isso que a gente chama de reação de hidratação, numa situação dessa. Tranquilo isso? Beleza. Só que aí, pessoal, além de pensar aí nessa reação, vamos pensar em outro exemplo, só que agora a gente vai trabalhar de uma forma mais simples, né, utilizando a fórmula estrutural de trás, tranquilo? Então suponha, pessoal, que a gente tem essa estruturazinha aqui, ó, que a gente está analisando, beleza? Daí nós temos uma ligação dupla bem aqui, ó, tá? Uma ligação dupla. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse composto aí para reagir com a água em meio ácido, tá? Então aqui a gente tem meio ácido e água, beleza? Isso aqui, a gente sabe, vai acontecer uma reação de hidratação, beleza? Reação com a água. Agora, atenção, lembra que a gente tem a quebra da π? Então é só você desenhar assim, ó. Aqui a gente vai redesenhar o esqueleto da estrutura, aí, ó. E aí, em um carbono você vai colocar um hidrogênio e no outro tu vai colocar o OH. É isso que você vai fazer, basicamente. Só que lembra de um detalhe aqui que é fundamental. Lembra de um detalhe fundamental. A gente precisa obedecer à estabilidade do carbocátion. Beleza? E quando eu falo que tu tem que obedecer à estabilidade do carbocátion, você poderia pensar no carbono positivo sendo esse ou sendo esse aqui. Qual é o carbocátion mais estável? O primário ou o secundário? O secundário.
Se o carbocátion secundário é mais estável, eu vou dizer que o produto da reação, o grupo funcional, estará aqui nesse carbono. Beleza? Então, nessa ideia, a gente vai visualizar que aqui a gente vai colocar o hidrogênio e aqui a gente vai colocar OH. Tranquilo? Não é, Manuel? Não gostei disso aí, não. É, porque tem uma regra que está por trás disso. É uma regra que a gente chama de regra de Markov-Nikov. Vamos falar disso aqui rapidinho? Tá? Então, olha só, galera. Antes da gente visualizar o exemplo, vamos falar rapidamente sobre a regra de Markov-Nikov. Vamos lá, rapidinho, ó. Regra, calma aí, regra de Markov-Nikov. Regra de Markov-Nikov. Galera, quando a gente pensa aqui na regra de Markov-Nikov, é simples a regra, tá? É aplicar e dá tudo certo, beleza? É basicamente o seguinte, você vai colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado, né? E o outro grupo você vai colocar no carbono menos hidrogenado, beleza? Eu vou chamar esse outro grupo de X, tranquilo? Então vai lá, ó, H entra no carbono mais hidrogenado, ó, H entra no carbono mais hidrogenado, beleza? Então é isso aqui, tá? E aí, galera, você vai definir que o X, que é o outro pedacinho da estrutura, e o X no menos hidrogenado, beleza? Então aqui, pessoal, você vai definir desse jeito. A regra de Markov-Nikov prevê que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o X no menos hidrogenado. Ponto, acabou. Tá? Então nessa ideia, a gente vai pensar que isso aqui nada mais é do que uma sistematização disso aqui. Eu sistematizei as informações na regra de Markov-Nikov, que está previsto aqui na estabilidade do carbocátion. Tranquilo? Então, por exemplo, dá uma olhada aqui, vai. Se a gente pensa numa situação dessa aqui, ó. Beleza? Então, calma aí. Estou pensando numa situação dessa aqui, ó. Temos aqui uma ligação π. Beleza? Aí você tem um H+, ali, que é o catalisador. Quando essa ligação π aqui, ó, se liga nesse H+, a gente vai ter a quebra da π. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui tem 2 hidrogênios e aqui tem 2 hidrogênios, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2 carbonos, 3, 4. Aonde esse hidrogênio se liga preferencialmente? Ele pode se ligar aqui, ó, beleza? Formando o carbocátion aqui. Então o H se ligou aqui, beleza? Opa, desculpa, aqui é H, né? Aqui é H, né? Então o H se ligou aqui, aí ficou um CH2, beleza? Ou então a gente pode visualizar, galera, o H se ligando aqui, ó, formando um CH3 e o carbocátion está aqui. Agora, quem é mais estável? É o carbocátion primário ou o carbocátion secundário? É o carbocátion secundário. Se o carbocátion secundário é mais estável, eu vou dizer que o hidrogênio vai se ligar aqui, ó. Nada mais é do que o carbono mais hidrogenado, ó. Aqui tem um hidrogênio, aqui tem 2, então esse carbono é mais hidrogenado. Então eu ligo o carbono aqui. O hidrogênio, desculpa. Eu ligo o hidrogênio aqui, ó, nesse carbono. De boa? Então, quando a gente fala da regra de Markov-Nikov, pessoal, o que a gente está definindo basicamente é a estabilidade do carbocátion. Quanto mais estável, maior é a predominância dele, maior é a quantidade de produto com aquele carbocátion. Tranquilo? Então vamos lá, agora aplicando as coisas, vai. Vamos trabalhar aqui, pessoal, com a adição agora, tá? De água, que nem a gente fez antes. Beleza? Então aqui, pessoal, nós temos a água sendo adicionada, tá? No composto ali no alceno, tá? E o meio é ácido. Beleza? Quando a gente adiciona água em meio ácido a um alceno, olha lá o esqueleto da estrutura. Beleza? Eu redesenhei o esqueleto. Só que lembra que a π se quebra. E quando a ligação π se quebra, qual é o grande segredo? Aqui você tem carbono primário e carbono secundário. Qual é o carbocátion mais estável? Secundário. Então aqui você vai lá e coloca o OH bem aqui, ó. Tá lá, OH bem aqui. E o hidrogênio se liga aqui. Beleza? Agora vamos trabalhar de forma mais simples, pensando de fato na regra de Markov-Nikov. O que a regra de Markov-Nikov diz? Olha, o hidrogênio se liga no carbono mais hidrogenado e o X vai se ligar no carbono menos hidrogenado. Então aqui basicamente é o seguinte, água, você vai entender como isso aqui sendo hidrogênio, isso aqui sendo X.
Beleza? O OH menos é o X, tá? Então, nessa perspectiva, galera, vamos definir de acordo com a regra de Markov-Markov, vai? Quantos hidrogênios nós temos aqui? 2. 2 Hs. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 1. Então, o hidrogênio da água, um dos hidrogênios da água, se ligam aqui nesse carbono que é mais hidrogenado. Então, aqui a gente vai ter um CH3. Beleza? E o X vai se ligar aqui, ó. No caso, o OH se liga aqui, que é o carbono menos hidrogenado. Deu para pegar a ideia? Beleza? Então, vamos tentar visualizar isso aí através de outros exemplos. E claro, galera, a partir de agora, vamos desenhar isso aqui da seguinte maneira para facilitar a tua visualização. Então, aqui a gente tem, ó, CH2, dupla, CH, CH2, CH3, beleza? A gente abriu a estrutura, beleza? E aí a gente vai colocar isso aqui para reagir com a água em meio ácido. Tá aí, ó, H2O em meio ácido. Produto, o H, H da água se liga no carbono mais hidrogenado, por isso que aqui vai ficar CH3, CH, CH2, CH3. E aí o X vai se ligar aqui, ó, no carbono menos hidrogenado. Forma um álcool. Essa reação, galera, a gente chama de reação de hidratação, né? Hidratação, que a gente tem a adição de água. Deu para pegar a ideia? Ai, Manuel, você falou que o oposto da hidratação é a eliminação. Perfeito, tá? Então, se você pega esse hidrogêniozinho que a gente adicionou aqui e tira com o OH, você volta a ter o alceno. É o oposto. Oposto. Tranquilo? Agora, vamos pensar numa pegada diferente? Olha só, suponha que a gente tem isso aqui, ó, CH3, daí a gente tem que C, dupla, aí tem um CH3 bem aqui em cima, ó, CH3 aqui, tá? Aqui a gente tem um CH2, tá ali. Beleza? Pergunta que eu faço para vocês. Se eu coloco isso aqui, galera, para reagir com HCl, tá? Tá aí, ó. Isso aqui vai reagir com HCl em meio ácido. Beleza? Me ajuda aqui rapidão? Vamos nessa? Meio ácido para acelerar a reação. O ácido aqui é catalisador. Aí você vai pensar, pô, o H vai se ligar no carbono mais hidrogenado. Então o H vai se ligar nesse carbono aqui, ó. E o Cl, que é o X, que a gente definiu bem ali no cantinho, o Cl vai se ligar no carbono menos hidrogenado, que é esse, que produz o carbocátion terciário, que a gente viu ali. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Aplicando a regra de Markov-Markov, ó, aqui a gente vai ter CH3 ligado em C, aqui um outro grupinho CH3, tá? Aqui a gente vai ter CH3, o hidrogênio se ligou aqui, ó, nesse carbono que é mais hidrogenado, da dupla, né, deixando bem claro. E aqui a gente vai ter a ligação com o Cl, com o cloro. Tranquilo isso? Beleza, é isso aí que a gente tem que conhecer, tá? Então só tem esse cuidado de obedecer aí, galera, essas prioridades que a gente tem, que dá tudo certo, tá? Agora eu vou colocar um exemplo um pouquinho mais difícil para vocês. Cuidado com esse exemplo aqui, tá? Olha só, suponha que a gente tem aqui, pessoal, CH3, CH dupla, CH2. Beleza? Tá aí o composto, ó. Tá? Agora, a gente vai colocar isso aqui, pessoal, para reagir com HCl, vai reagir com HCl na presença de peróxido, ó, ROOR. Você lê ROOR como peróxido. Então, não está em meio ácido, está em meio que contém peróxido. Qual o produto dessa reação? Eu vou te dar duas opções, tá? A primeira opção é essa aqui, ó, CH3, CHCl, CH3. Beleza? Essa é a primeira opção que eu dou para vocês. E a segunda opção que eu dou para vocês é essa aqui, ó, CH3, daí a gente vai ter aqui CH2, CH2, Cl. Qual é o produto principal da reação? Os dois são formados, né? Mas qual produto majoritário? Qual produto que é predominante na reação? O primeiro produto ou o segundo produto? Beleza? Agora, saiba de uma coisa antes de me responder, tá? Saiba de uma coisa. Ser meio ácido ou ser meio que contém peróxido faz toda a diferença. Toda. Tá? Então, olha só, galera, pra gente finalizar a aula, tá? Considere o seguinte. Quando nós temos peróxido,
tá? No meio reacional, o peróxido faz com que a reação ocorra por uma rota totalmente diferente daquela rota esperada. Então, por exemplo, quando a gente tem meio ácido, a gente tem esse mecanismo aqui que acontece. Agora, quando a gente tem peróxido no meio, o que acontece não é aquilo ali, nem carbocátion forma. Né? O que forma são radicais livres. Quando tem peróxido, a reação ocorre via radicais livres. E, ocorrendo via radicais livres, o produto principal, galera, é esse produto aqui, ó. O carbono lá da extremidade é bem mais favorecido do ponto de vista da reação do que esse carbono do meio aqui da estrutura. Beleza? Então, ó, quando a gente pensa na reação de adição em alcenos na presença de peróxidos, ela não ocorre através, galera, de uma reação que nem a gente está vendo ali, ó, naquele passo a passo, naquele mecanismo. Ela ocorre via radical livre, beleza? É uma reação que a gente chama de anti-Markov-Nikov. Anti-Markov-Nikov. Daqui a pouco eu anoto isso para vocês. Mas o que você tem que saber é, na presença de peróxido, o hidrogênio se liga no carbono menos hidrogenado. E o X se liga no carbono mais hidrogenado. Beleza? Ocorre exatamente o caminho oposto. Tá? Então, nessa ideia, galera, a gente vai colocar apenas o produto principal agora. Apenas o produto principal. E o produto principal que a gente vê para essa reação que é esse, ó. CH3. Aí, atenção, ó. O H vai se ligar no carbono menos hidrogenado. Então, aqui, ó, CH2. E aí, a gente vai ter agora um CH2 ligado no Cl. Beleza? A reação que aconteceu não foi a reação que está de acordo com a regra de Markov-Nikov. A reação que aconteceu está de acordo com a regra chamada de anti-Markov-Nikov. Anti-Markov-Nikov. Beleza? Então, atenção, galera, atenção. Pega essa ideia e ela é suficiente. Na presença de ácido, na presença de H+, ocorre a adição de acordo com a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio se liga no carbono mais hidrogenado e o X no menos hidrogenado. Tá? Agora, quando tem presença de peróxido, a reação ocorre via radical livre. É uma substituição. Tá? Então, quando a reação aqui ocorre via radical livre, galera, muda tudo. Muda tudo, tá? Ocorrendo via radical livre, vai acontecer a reação anti-Markov-Nikov. Ou seja, o hidrogênio vai interagindo, ele vai se ligar no carbono menos hidrogenado e o Cl no carbono mais hidrogenado. A reação anti-Markov-Nikov. Beleza isso? Lembra que o oposto é uma reação chamada de quê? Eliminação, ou seja, uma coisa é adição no sentido oposto é eliminação. Foi? Tranquilo, galera? Tamo junto, um abraço em cada um de vocês, saudade de vocês. Até a próxima. Valeu demais.